Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Você sabia que um mapa genético do solo pode ajudar os agricultores a reduzirem gastos com insumos e o impacto ambiental da produção? Vem aí o Agrobioma Brasil, o maior e mais completo estudo do solo do país, projeto de mapeamento genético do solo brasileiro, realizado pela startup Biome4Wall, que irá avaliar cerca de 5 milhões de hectares de solo cultivável do Brasil, com investimentos de R$29 milhões distribuídos em 3 anos de execução. Para entender os objetivos e os benefícios deste estudo inédito, eu convidei hoje no podcast Agrotalk Leonardo Gomes, CEO da Biome4Wall, administrador de empresas pela PUC, com MBA pela USP e PMD pelo IESE, que é a Universidade de Navarra, na Espanha. Ele tem mais de 25 anos de experiência no mercado corporativo, atuando diretamente nas áreas ligadas ao negócio e empresas como American Express, Promon, Citibank, Unidas, entre outras. Ele também é sócio-gestor da Trip7 Investimentos e também mentor de empreendedores com viés inovador e tecnológico. Leonardo, seja muito bem-vindo ao podcast Agrotalk. Olá, Angela. Muito obrigado pela introdução, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar com vocês e parabéns pelo sucesso do Agrotalk. Muito obrigada, Leonardo, por aceitar nosso convite, compartilhar com a gente aqui esse conhecimento, né? E falar um pouco sobre essa inovação, esse estudo inédito que vocês vão realizar. Então, eu quero falar sobre esse desafio, né, de liderar esse projeto aí tão exclusivo sobre o mapeamento genético do solo brasileiro. Conta pra gente, então, como que surgiu essa ideia e como que isso aí vai funcionar. Legal. Então, eu vou dar um passo para trás, recuar um pouquinho e contar um pouco da nossa essência, como nós surgimos, né, como a Biome4Wall apareceu. Né? Então, nós somos o resultado de um grupo de trabalho, né, que envolveu pesquisas acadêmicas, né, na área da genética. Né? Quando a gente fala de análise genética, a gente pode falar de muitas áreas, né? Da área humana, a área ambiental, a área industrial, a área alimentar e também a área do agronegócio. Então, o conceito, né, se aplica a muitas coisas e surgiu exatamente de um grupo de acadêmicos, né, que tinham esse viés de análise e estudo na área da genética, na área da microbiologia, e aí eu me juntei a esse projeto, né, com uma visão mais de negócios, de empreendedorismo e tecnologia, e a partir daí surgiu esse projeto em 2018. Então, é um projeto, na sua concepção, bastante recente, né, foi então, resultado da união de 5 profissionais com esse viés técnico e a minha mais visão de mercado, né, e começamos a desenvolver uma tecnologia que permitisse a gente revelar e interpretar dados genéticos do solo, né, toda aquela população de fungos e bactérias e nematóides que estão presentes, que habitam o solo, né, porque eles trazem muitas informações importantes, né, muitas respostas, né, eles executam uma função tanto para a defesa da planta quanto para o aspecto nutricional, ou seja, o desenvolvimento da planta. Então, foi esse o propósito que nos moveu até aqui. Uhum. Né? Aí depois entra em cena o projeto Agrobioma Brasil, que nada mais é do que a gente acelerar esse processo, né, de distribuição dessa tecnologia, dessa informação, né, que permitisse que a gente alcançasse as principais fronteiras agrícolas do Brasil, as principais culturas, né, de plantio no Brasil, né, e trouxesse respostas que são aquelas respostas que ainda pairam dúvidas, né, sobre a quem administra o negócio, né, no campo.
seja ele um agrônomo, um consultor, um produtor, né? Por que uma área produz mais do que outra? Por que uma área onde o solo parece igual e o tratamento é igual é mais fértil do que o outro? Por que uma região tem maior incidência de alguma doença ou alguma praga em relação a uma outra que tem uma abordagem, uma estratégia muito parecida, né? Então, essas são as respostas que a gente se propõe a trazer através desse programa, né? Então, o programa ele vai permear várias regiões do Brasil, várias culturas, e vai trazer esse objetivo, que é trazer essas respostas, que para o produtor é super importante, porque isso afeta princípios básicos, a sua eficiência em produção e a sua produtividade. E aí, mantendo sempre em vista, no horizonte, a sustentabilidade. Como é que eu faço tudo isso e ainda mantendo ou melhorando a saúde do meu solo? Então, esse é o nosso propósito. Nós vamos detalhar esse propósito aqui hoje, mas eu quero resumir aqui para o produtor rural que está nos ouvindo, como você comentou aqui, que o Agrobioma Brasil, então, ele é o resultado, né, da união entre produtores, consultores agrícolas, cooperativas, entidades de pesquisas, né, com esse propósito de trazer, então, evidências práticas sobre ganhos de eficiência, produtividade, da biodiversidade na produção agrícola, através de estratégias, né, de administração ali do solo, baseadas aí nessa compreensão dessa microbiota em diferentes biomas. Então, quais são os objetivos desse estudo hoje? Todas as principais culturas, elas vão estar envolvidas? Então, a gente mapeou aqui, Ângela, na primeira etapa do processo, 15 culturas. Então, naturalmente, aquelas mais relevantes para o nosso mercado, né, brasileiro, estarão envolvidas, estarão inclusas aí nesse primeiro processo, né? Mas ao longo dessa jornada, que são de 3 anos, são 3 ciclos, né, anuais, a gente vai cobrir aí mais de 50 culturas. Porque aí a gente já vai entrar em culturas mais específicas, HF, né, na parte de frutas, vão abrir muito mais o leque. Então, o objetivo a longo prazo é esse, né, a gente alcançar o maior número de coberturas, de culturas possível, né? E como você bem mencionou, né, a gente trazer evidências práticas sobre ganhos de produtividade, ganhos com a biodiversidade do solo, ganhos de eficiência na produção, com base nessas respostas, né? Você trouxe um outro tema super importante aqui, falou assim, essa é uma união da Biome for All com consultorias, com agrônomos, com cooperativas e com produtores. É exatamente isso, né? A gente não consegue, ninguém pode fazer tanta coisa sozinho, né? Então, a gente se alia, especialmente trazendo para próximo de nós essas consultorias e as cooperativas, que são aqueles agentes que fazem essa intermediação com o produtor rural. Então, basicamente, no segundo anel aqui, né, de proposta de valor, estão essas empresas, consultorias e cooperativas, que fazem parte já do programa e outras que virão a fazer parte. Aí a gente já está conversando e estamos convidando outras para que participem também. A gente tem aí um trabalho feito, né, em várias mãos, e a parte, por exemplo, né, qual é o papel da consultoria ou da cooperativa que se associa a esse projeto, né? Primeiro, ela é identificar os contrastes que ela quer mapear e obter respostas, né, porque ela já é especializada em algumas culturas, né, e determinadas regiões. Segundo, ela identificar as áreas onde ela vai submeter as amostras de solo para passar por esse processo de análise genética. O terceiro é ela, com base nesse resultado, ela recomendar estratégias de manejo que podem variar em relação às adotadas no passado por causa exatamente dessa nova abordagem, dessa nova visão, né, sobre a microbiota do solo, e acompanhar o produtor. Então, ela vai ter uma jornada de médio para longo prazo, né, definindo local, apoio na coleta, definição das estratégias e acompanhamento, né, da produção até o final do ciclo. Então, tem um trabalho aí de parceria que a gente vai se dar as mãos e vamos caminhar juntos por um longo período. É um trabalho bastante complexo, né? Um trabalho grande. Quem que fica responsável por qual parte do estudo dentro dessa parceria toda? Legal. Então, quando a gente, né, imagine que a gente tenha feito aí um conjunto grande de análises, né, isso vai acontecer em diferentes etapas.
eu sempre faço um paralelo, Angela, com a questão humana, né? Você vai lá no médico e o médico pede para avaliar a tua saúde, né? Um hemograma completo. Então, você vai até um laboratório, faz uma coleta de sangue, né? O laboratório divulga o resultado e você leva para o médico. E o médico constata ali algumas coisas, alguns probleminhas, né? E que podem ser corrigidos com uma mudança, por exemplo, na tua nutrição, no teu comportamento, na prática de atividades, né? E aí você decide seguir essas recomendações médicas. E aí, no final de um período, pode ser um período de 6 meses, um ano, ele recomenda uma outra análise, né, do hemograma, e aí você vai lá, faz a coleta, e aí ele consegue constatar que houve uma melhoria na tua saúde, né? O solo acontece a mesma coisa. Por isso que esse projeto é um projeto de médio para longo prazo, porque a gente vai fazer uma aferição daquela microbiota no estágio 0, né? A partir daquele resultado, nós vamos definir uma estratégia de manejo diferente, possivelmente, e aí no final do período nós vamos fazer uma outra análise e já obter um primeiro dado que é incontestável. Fazendo as duas análises genéticas, a gente já vai saber a variação da saúde do solo em relação a esse período de tempo. Então, a gente já vai ver o ganho, e são 2 fotografias, né, do genéticas do solo, no momento 1 e no momento 2. E aí nós vamos entender o porquê que houve aquela variação, que aí são exatamente as prescrições médicas, no caso humano, que aqui são as, né, recomendações de manejo feitas pelo agrônomo, pela cooperativa que assessora o produtor. Então, a gente vai ter o começo, o meio e o fim aí do processo, e a partir dali a gente vai extrair muitas informações que vão servir todo o mercado. Com certeza, muita gente vai se beneficiar com as respostas que a gente vai trazer, porque isso vai mudar, eu não digo radicalmente, talvez, mas vai mudar certamente a forma como se define a estratégia de manejo e a análise microbiológica tem que estar envolvida nisso. Leonardo, você comentou que, né, os solos não são iguais, mesmo pequenas assim porçãozinhas de terra, né, que estão muito próximas, elas podem até apresentar composições assim físicas, químicas, biológicas e minerais diferentes. De que forma que os critérios da escolha dessas áreas foram analisadas e definidas por vocês? Legal, muito bom. Primeiro, acho que o próprio parceiro já é aquele que identifica onde ele quer obter as respostas, porque são aqueles dilemas que ele já vem trazendo há muito tempo sem resposta. Ele já fez vários testes, então ele sabe que ali paira um dilema que ele quer descobrir, né? E quando você tem essa área, você trouxe um ponto importante. Tudo afeta aquela microbiota, né? Então, às vezes, você pode ter uma microbiota muito heterogênea em espaços bastante curtos. É verdade, porque a microbiota sofre influência de muita coisa, do tratamento ao solo que é dado ao solo, da incidência de alguma praga em algum local, né, específico, do relevo da área, da topografia da área. Então, tudo isso afeta a microbiota. Então, quando a gente faz a gente vai sugerir quais áreas a gente vai analisar, a gente faz uma conversa com o agrônomo que tem o que a gente chama de memória do solo, ou seja, ele faz uma análise regressiva ali para ver como é que foi tratado, se foi tratado com talhões e com estratégias de manejo diferentes, se foi adotada uma estratégia de produtos biológicos versus químicos em áreas distintas. Então, tudo isso, de fato, afeta a microbiota, e para que a gente tenha uma boa representatividade daquela área, é importante que a gente considere tudo isso na hora de identificar os pontos exatos que a gente vai avaliar. Muito bacana, vai ser um estudo também para conhecer, né, potencializar e ajudar a preservar todo aquele conhecimento do solo. E conta para a gente, assim, quais vão ser, assim, os resultados esperados para este estudo? Legal. Vai ser naquela linha que a gente já vinha comentando. Puxa, quais são, então, esses dilemas, né, esses contrastes? Eu quero descobrir a razão pela qual eles acontecem do ponto de vista microbiológico. A gente vai trazer essa resposta. E a gente vai trazer a resposta também em como isso influenciou o manejo e como essa estratégia de manejo influenciou a minha produtividade e a minha eficiência e como isso melhorou a minha microbiota do solo. Então, no final, você nota que a gente vai trazer muitos dados quantitativos, né, que é o que também importa muito, né? Tem o dado qualitativo, que são essas respostas, né, a esses dilemas,
mas tem também muito dado quantitativo, que é aquilo que o produtor quer ver no final. Fala, poxa, quanto que de fato isso melhorou a minha relação aqui custo-benefício. Quando a gente traz uma tecnologia nova, e não é só no agro, né, em qualquer cenário, né, em qualquer área, e você introduz um novo elemento que implica no investimento, né, aquele investimento, às vezes, a palavra não é essa que é encarada, né, encarada como custo. Então, a gente precisa fazer um ciclo completo para trazer essas respostas e comprovar que o custo, na verdade, é um investimento, e um bom investimento, né? Então, é aí que a gente está atuando, e eu não estou falando ainda dentro de uma outra ótica, que ainda não é tão uma realidade no Brasil, mas será, que é a compensação econômica monetária ao produtor por conta do crédito de carbono, ou da não emissão de carbono, ou a redução, né, dos índices de emissão. Então, que com essa tecnologia, né, molecular, a gente consegue encontrar vias, enzimas, né, e organismos que têm potencial de fixar carbono no solo. Nós conseguimos encontrar e mensurar a frequência desses genes com esse potencial, ou seja, você imagine que ao longo de um ciclo, né, produtivo, a gente deu lá um guia, um panorama completo para que aquele produtor possa tomar decisões de substituir parcialmente a introdução, por exemplo, de alguns insumos químicos, defensivos, porque nós apontamos que o solo já apresenta, né, organismos com potencial de defesa da planta. Então, só o fato dele substituir, né, já está proporcionando um ganho, né, na emissão de gases. E o segundo ponto é se ele conseguir melhorar essa microbiota, né, estimulando esses organismos com esse potencial, ainda é um segundo passo adiante, né? Então, você vê que tem ainda um grande mercado aí, com uma grande oportunidade que concilia resultado econômico com sustentabilidade. Sim. São muitas informações, né, que vão estar à mão do produtor rural, do gestor da fazenda e até do engenheiro agrônomo que acompanha, né, todo o planejamento de safra junto com o produtor rural, para você conhecer toda aquela biota daquele solo, né, o DNA do solo, as composições. Leonardo, eu queria saber também sobre esse projeto. Eu sei que vocês estão focando agora nessas 55 áreas aqui no Brasil, mas com relação a expandir esse estudo para fora do Brasil, vocês já estão pensando nesse tipo de formato também? Sim, ótima pergunta. A gente está pensando nisso, sim, está no planejamento para a segunda e terceira etapa. A gente até, por uma coincidência, a gente acabou cruzando aí o caminho de uma empresa de consultoria na Argentina, e a gente já começou a fazer ensaio com 2 empresas lá também. Então, o programa o planejamento é que isso acontecesse no segundo ciclo, né, 2022 para 2023, mas acabou acontecendo agora, o que foi bom, né? Então, do ponto de vista operacional, não tem tanta complexidade para nós, né? E já entrou. Então, respondendo a tua pergunta, para 2022 e 2023, a gente vai ocupar aí, outras áreas, outras regiões em outros mercados, né, especialmente na América Latina. Muito bacana. E esse estudo, ele já começou? Está para começar? Como que está a pauta desse estudo agora, nesse momento? Legal, ele já começou, então nós já temos aí empresas que já mandaram amostras de solo, né, algumas consultorias parceiras, algumas que estão agora na iminência de mandar, então tudo depende muito do momento exato para se fazer a coleta por causa da região e da cultura de plantio, né? Então, mas boa parte do que a gente já faria nesse primeiro ciclo já foi submetido para nós, né? Então, a gente está naquela fase agora de laboratorial de fazer as análises e já entregando as primeiras devolutivas para que eles definam agora essa estratégia. É uma parte mais operacional, né, do parceiro, consultoria ou cooperativa, junto com o agrônomo. Muito bacana. Olha, foi muito bom ter esse papo com você hoje aqui no podcast Agrotalk, falando sobre esse estudo. Muito obrigada, viu, Leonardo, pelo seu tempo, trazendo para nós aqui esse conhecimento hoje. Legal, eu que agradeço, Ângela, super bacana a conversa, fico contente em poder dividir mais informações com a sua audiência e também sobre esse projeto, né? E convido aqui todos aqueles que estiverem ouvindo, que pertençam a cooperativas, a consultorias agronômicas, que queiram fazer parte, né,
é que entre em contato conosco, né? O nosso site, aliás, o site do próprio programa é biomeforall.com.br/agrobioma Brasil. Então, lá tem o nosso telefone, tem uma ficha de contato, então fiquem à vontade, quem quiser fazer contato vai ser muito bem recebido. Sim, vamos fazer parte, né, desse estudo e desse levantamento que é uma riqueza do nosso país. E eu espero, viu, Leonardo, que você volte aqui ao podcast Agrotalk, trazendo para nós também outros resultados desse levantamento e também essa disponibilidade de avançar com esse estudo para fora do país também. Seja bem-vindo aqui outras vezes, trazendo para a gente novos conhecimentos. Maravilha, muito obrigado. Está anotado na agenda já. Tá joia. Então, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Parabéns pelo sucesso. Obrigada, tchau. Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.